O que o apóstolo Paulo quis dizer quando afirmou que gostaria de deixar o corpo e habitar com o Senhor? Nós vamos analisar esta e outras afirmações no estudo de hoje e entender o real significado de cada uma delas, considerando a Bíblia em sua totalidade. É agora, Escola Bíblica. Tudo bem com você? Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que você está passando sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está tudo bem, conforme o planejado? Ou você está passando por um momento difícil, desafiador? Eu quero convidar você a agarrar-se nas mãos daquele que pode transformar qualquer momento ruim em uma grande bênção para cada um de nós. Eu convido você a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E aqui nesse programa, no programa Escola Bíblica, nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia, sempre através das nossas revistas Esperança, que são produzidas e são distribuídas sem nenhum custo para cada um dos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, não importa. Se você faz contato com a Novo Tempo, através do rádio, através da TV, através da web, você pode solicitar as nossas revistas Esperança. Você sabe que se você entrar no nosso site, no novotempo.com/escola bíblica, você vai ter inúmeros, ali um portfólio de os mais variados temas para você escolher. E nesta temporada, eu estou estudando com você a revista Esperança na Mira da Verdade. Você tem dúvidas, perguntas, textos que às vezes você não consegue entender? Como que a gente vai analisar hoje? Será que você gostaria de ter as respostas sobre textos difíceis, sobre o estado do homem na morte, sobre alimentação, sobre a obediência à lei de Deus, sobre o sábado? Se você deseja, essas perguntas são feitas nessa revista e as respostas dentro do texto bíblico. Por isso, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou começar, agora mudou, né? Eu devia ter olhado aqui que primeiro estava o WhatsApp. Agora vamos para o telefone. 0 operadora 12 21 27 31 21. E você pode solicitar, nossa equipe está pronta para te atender. Você pode solicitar a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Ou você pode também mandar uma mensagem para o WhatsApp. Vai aparecer agora o WhatsApp, aqui, ó. 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Ela não tem nenhum custo, porque os nossos materiais têm o patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os Anjos da Esperança. Vamos orar para que o Espírito nos dê compreensão para a gente entender. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, se você manuseia, se você compreende, se você está começando o estudo. Quero dizer que quanto mais você ler, mais você se aprofundar, mais você seguir as regras para interpretar corretamente o texto, maior impacto haverá sobre sua mente, maior compreensão. Vamos orar? Senhor, nos dê entendimento agora ao estudarmos mais uma vez a Bíblia. Estamos estudando textos que são difíceis de entender quando a gente fala do tema sobre o estado do homem na morte. Que o Senhor nos dê compreensão clara disso, que a gente entenda que a morte não é o fim, mas é uma interrupção, um sono, e um dia nós seremos despertados, ou aqueles que nós perdemos serão despertados para vivermos a eternidade. Ajude-nos a entender isso. Em nome de Jesus Cristo eu peço. E se eu estou orando nesse momento e alguém sofre por saudade, pela perda de um querido, que o Senhor traga conforto para esse coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você. Nosso primeiro texto para compreensão, para explicação aqui, será o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios,
o capítulo 5. Você que está acompanhando a gente ao longo dessa semana, e na semana passada, né, a gente começou a entender um pouquinho sobre o tema da morte, qual é o estado do homem na morte, como a Bíblia traduz alma, a expressão espírito, e a gente percebeu que quando a Bíblia apresenta o tema alma, a expressão alma, espírito, não está falando de um ser que habita fora do corpo, um ser imaterial, que tem consciência, não. O espírito é o sopro da vida, a alma é o ser vivo, que é a junção das duas coisas, o corpo mais o sopro de vida que o Senhor nos concedeu. Por que eu só estou relembrando? Porque quando a gente estuda esse tema, é importante que a gente vá para a criação, e essas expressões são usadas lá no ato criador, e esse é um tema que está ligado a qualquer outro verso que a gente tenha na Bíblia, mesmo que ele seja, às vezes, difícil de compreender numa tradução que a gente tem para o português. E agora nós vamos estudar o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para compreender esse versículo do capítulo 5, é importante considerar o contexto em que ele está inserido. E eu diria para você que a compreensão do verso 5 começa na descrição do capítulo 4 também. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Devemos entender 2 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 10, né? Que é essa parte que ele está, a gente chama dessa perícope, né? Esse pequeno trecho, né? Que a gente considerou aqui o verso 8, mas a gente vai ler do verso 5, do capítulo 5, verso 1 a 10, tá? Mas essa tem uma ligação, como eu mencionei, com o capítulo 4. Então, devemos entender 2 Coríntios 5, 1 a 10, no contexto do sofrimento terreno de Paulo e da sua recompensa no retorno do Senhor. E por isso que esse capítulo está ligado ao capítulo anterior, onde ele faz uma descrição, Paulo vai contar sobre os desafios do seu ministério, o sofrimento que ele está passando, os aprisionamentos, os momentos desafiadores, e isso traz para ele muita angústia, muita dor, traz para ele uma situação de muita opressão. E ele deseja livrar-se daquele momento. E ele faz uma descrição do seu ministério sofredor, que, lógico, trouxe para ele crescimento, e se a gente lê a descrição, eu quero ler, deixa eu aproveitar aqui, por exemplo, o que está lá, aí ele vai exaltar, por exemplo, o que está no verso 5, né? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor a Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, e Ele mesmo resplandece em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ele vai exaltar o ministério, esse ministério que mesmo sendo sofredor, um dia haverá uma recompensa eterna, um dia ele vai receber a recompensa de tudo aquilo que ele fez. Então, para entender o que nós lemos lá no verso 8, que ele vai dizer, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, habitar com o Senhor, ele está se referindo à dor e sofrimento que ele deseja que termine, que ele deseja que passe. E aí vamos na sequência. Sabemos, verso 1, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então ele está fazendo uma comparação do corpo que é mortal, do sofrimento desta terra, com aquilo que o Senhor tem preparado do corpo imortal. E ele faz a metáfora que ele usa, ele diz que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, esse corpo que sofre, né, que é prisioneiro do pecado, esse corpo que desfalece, se ele se desfizer, o Senhor terá um edifício eterno na casa de Deus, ou seja, o Senhor dará a imortalidade. Verso 2 e 3.
E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que ele está dizendo, está dando mais ênfase à dor e o sofrimento. Ela precisa passar porque o Senhor tem algo melhor para nós, porque o Senhor tem uma habitação eterna. Esse corpo que desfalece, esse corpo que é mortal, esse corpo que adoece, esse corpo que sente dor, um dia não passará mais por este momento. Fica claro isso para você? Vamos lá, sequência, verso 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo mortal, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele deseja um dia passar desse momento de mortalidade, esse corpo mortal se revista da imortalidade. É bom a gente lembrar o que nós apresentamos no início da semana, que originalmente o plano de Deus é que o nosso corpo, a nossa vida, ela fosse eterna. E antes do pecado, o ser humano era, Adão e Eva, eles eram imortais, condicionalmente imortais. Ou seja, se eles obedecessem, se eles fizessem a vontade do Senhor, se eles não se afastassem do Senhor, eles nunca passariam pelo momento da morte. Por isso que o Senhor deixou claro que a transgressão traria a morte. Por isso, aquele momento, ou aquele período de imortalidade condicional, que era estar ligado a Deus, agora muda. Agora o homem passa a ser mortal. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele deseja que esse momento do corpo mortal um dia agora seja absorvido pela vida, ou seja, seja imortal. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. É Deus que deseja. Foi Deus que desejou que a gente passasse por tribulações, por dores, por sofrimento, né? Ainda que a gente passasse por dores, tribulações e sofrimento, porque não é toda dor e sofrimento que é a intenção divina, mas ainda que a gente passasse, a gente tivesse a certeza de que pela ação do Espírito, um dia a gente seria liberto dessa mortalidade. 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou seja, nesse momento nós vivemos essa mortalidade, né? Mas confiamos que um dia vamos viver a imortalidade, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar o Senhor, e habitar com o Senhor. Ou seja, nós preferimos que um dia este momento de dor e sofrimento acabe, é isso que Paulo está dizendo. Um dia isso vai chegar ao final e eu vou agora viver com o Senhor para sempre. Mas aí vem os questionamentos. Será que ele está falando daquele desejo imediato, que ele... o desejo é imediato, mas será que ele iria imediatamente para viver com o Senhor? Não, não é isso que ele está falando. Ele está querendo dizer que eu desejo me ausentar desse corpo que é mortal para um dia viver com o Senhor para sempre e nunca mais passar por dor e por sofrimento. É por isso que também nos esforçamos, diz o verso 9, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Por isso nós estamos seguindo nesse caminho, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Perceba que já na sequência, ele já está dizendo que o ausentar-se do corpo e estar com Cristo não era um momento imediato, ele está falando do momento em que haverá o juízo. O que ele está dizendo é,
eu não quero viver para sempre neste momento. Preferia não viver essa dor e esse sofrimento. Preferia estar com Cristo, ou prefiro estar com Cristo. Estar com Ele quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O tema central de 2 Coríntios 5, 1 a 8 é a comparação entre o corpo mortal, portanto, e o corpo glorificado, prometido àqueles que forem fiéis. Paulo fala sobre a nossa natureza física, que é frágil, que é temporária, e a nossa esperança de um corpo glorificado. A frase ausentes do corpo faz referência, portanto, à morte física, mas para Paulo, a morte não é o fim. E ele está seguro de que mesmo na mortalidade do corpo humano, há uma expectativa muito maior, que é qual? A vida eterna que ele vai ter com o Senhor. Então, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo está falando sobre deixar o corpo. E o contexto está dos versos 1 a 4 e o verso 6 para a gente interpretar. Até o verso 10, eu diria. E o significado é deixar a casa terrestre, ou seja, o corpo mortal, e ser revestido de uma habitação celestial, ou seja, o corpo glorificado que nunca mais passará pela morte. Deixar o corpo, na linguagem de Paulo, é deixar o corpo corrompido pelo pecado, estar com o Senhor no corpo glorificado por ocasião da volta do Senhor Jesus. E o próprio Paulo vai afirmar isso na sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15, verso 51 e o verso 52, onde ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados nós seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passarão pela morte, haverá um grupo que estará vivo quando Jesus voltar. Mas transformados nós seremos todos. Mas aqueles que estiverem mortos, ao ressoar da trombeta, a trombeta vai soar e esses vão ressuscitar incorruptíveis. Então, se Paulo está falando isso, seria incoerente ele dizer que preferia ausentar-se do corpo e ir direto para estar com o Senhor, porque ele mesmo diz que aqueles que morrem um dia vão acordar ao ressoar da trombeta. O ausentar-se do corpo e encontrar com Cristo é porque depois de dormir o sono da morte, e isso é claro para Paulo, e ele vai dizer isso na carta aos Tessalonicenses, depois de dormir, o próximo momento é abrir os olhos para encontrar e viver com Cristo. É isso, ausentar-se do corpo, esse corpo mortal. O que Paulo quis dizer, agora nós vamos para o segundo texto, tá? Ficou claro o texto de Coríntios para você? Por isso, volto aqui para dizer, leia sempre o contexto, todo o contexto. Não retire um texto e use uma aplicação que seja equivocada. Paulo está escrevendo uma carta, Paulo está falando de um contexto geral. E para eu entender um texto específico, como nós mencionamos, de 2 Coríntios 5, verso 8, nós precisamos dizer o contexto em que Paulo está apresentando isso. Agora vamos para outro, que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 1, verso 23, com a expressão partir e estar com Cristo. Vamos lá, verso 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sou eu
quem hei de escolher? Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido. Agora vem, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos entender aqui o contexto, né? E se você abrir a carta de Paulo aos Filipenses, aqui os versos que a gente vai analisar estão no capítulo 1. A gente precisa relembrar, é muito semelhante o contexto, né? Lá de Coríntios, ele está falando sobre sofrimento, e aqui ele também está falando, porque neste momento, Paulo está preso em Roma, enfrentando a possibilidade de ser condenado à morte. E ele vai fazer uma descrição de que, de alguma forma, ele não quer passar por esse momento de dor, mas ele percebe que pelo seu sofrimento, pelo seu aprisionamento, ele está testemunhando do amor de Jesus. Ele está revelando o Evangelho para os guardas da prisão. Eles estão sendo impressionados porque ele, Paulo, está preso ali, não por ser um criminoso, mas por causa daquilo que ele vive, por causa do que ele prega. E de alguma forma Paulo está dizendo assim, eu desejo passar por isso, mas eu estou pronto, eu desejo também testemunhar do amor de Jesus. Se eu viver ou se eu morrer, eu quero estar fiel àquele que eu estou proclamando, o Senhor Jesus. Diante desse cenário, Paulo vai usar a mesma expressão, e eu quero voltar aqui com você, aqui, vai usar a mesma expressão, o mesmo desejo. Eu estou constrangido, tendo o desejo de partir, ou seja, eu quero passar por essa situação e estar com Cristo. E aí volta a mesma aplicação. Não estar com Cristo imediatamente, porque o próprio Paulo vai dizer, em outros versos na sequência nós vamos mostrar, que isso vai acontecer quando Jesus voltar. Mas o estar com Cristo é, quero dormir, passou meu sofrimento, esse corpo mortal, e quando eu abrir os olhos, eu vou viver para sempre. Porque o abrir os olhos é um instante. O fechar pela morte e o abrir é um instante. Um instante que para aquele que está dormindo não pode ser contado, não pode ser pensado, porque os mortos não sabem nada. Mas Paulo está dizendo, eu quero passar por essa situação. Eu quero estar com Cristo, mas aí na sequência ele vai dizer, é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne, ou seja, que eu continue aqui para continuar pregando o Evangelho. E há um outro detalhe, a igreja, os cristãos na cidade de Roma, impressionados pela reação de Paulo na prisão, eles estavam agora mais fervorosos na própria pregação do Evangelho. No entanto, preso, ali na prisão em Roma, ele compreende que a sua vida e morte devem ser para a glória de Cristo, não importa o que aconteça. Esse trecho revela a total entrega de Paulo à missão divina, e isso vai impressionando a igreja, e a confiança de que, quer viva ou morra, ele está cumprindo a vontade de Deus. Queridos, isso é incompreensível. Paulo coloca o avanço do Evangelho acima dos seus próprios desejos e preferências pessoais. Por isso ele disse lá na carta aos Coríntios que o Evangelho, pregar o Evangelho não tem a ver com o indivíduo, mas aquele que o comissionou, o Senhor que chamou. Sua decisão de continuar vivendo não é por sua própria conveniência, mas porque ele sabe que ainda há trabalho para fazer para Deus. A morte o libertaria
das circunstâncias desafiadoras do ministério e o levaria a estar com Cristo, pois a sua própria experiência consciente após a morte seria ver o Salvador na segunda vinda. Partir, querido, significa morrer, mas o estar com Cristo será apenas depois da ressurreição, quando Jesus voltar. E o próprio Paulo vai afirmar isso depois, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e o 17. Depois nós, os vivos e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para a gente concluir, quando nós analisamos o texto bíblico como um todo, nós entendemos que a ressurreição que vai acontecer na volta de Jesus é a forma estabelecida por Deus para alguém voltar à vida. A forma para alguém voltar à vida é na ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a esta terra. Eu não sei no que você acredita, eu não sei se você já leu esses textos e a sua compreensão desses textos te fazem acreditar no encontro imediato após a morte com o Senhor Jesus. Não sei. Não sei se a sua crença revela que após a morte você vai para um outro estágio espiritual, eu não sei o que você crê, ou mesmo num processo de reencarnação. Eu respeito sua crença. O que eu quero te dizer é que quando a gente analisa o texto bíblico como um todo, quando a gente pega todo esse tema, ou pegamos textos que às vezes nos trazem questionamento e os analisamos dentro de um contexto, nós percebemos que pessoas morrem, dormem e acordarão por ocasião da segunda vinda, ao ressoar da trombeta. Eu quero orar para que você tenha um coração aberto para procurar entender esse assunto. Pai, obrigado pela promessa da ressurreição e do reencontro com os queridos que morreram. Que o nosso coração esteja aberto a procurar entender esse assunto. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós nos encontraremos amanhã, vamos aprofundar um pouco mais esse assunto e responder outros textos. Tchau.